Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois o poder na mão do Pai, por ele prometido a nós. Por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. Amém. Irmãos e irmãs, estamos aqui no domingo do Senhor para ouvir uma palavra maravilhosa, uma palavra que tem uma profundidade muito grande. E eu queria pedir para que você, no início dessa homilia, colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos, e nós queremos pedir ao Espírito Santo que Ele fale conosco nesta homilia. Queremos pedir ao Espírito Santo que abra os nossos corações, que abra os nossos ouvidos. Tire do nosso coração tudo que atrapalha ouvir a sua palavra, tudo que atrapalha ouvir o seu evangelho. Que a palavra de hoje penetre o nosso coração, Espírito Santo. Que a palavra de hoje, o mais importante, transforme a nossa vida, transforme a nossa vida, transforme o nosso coração. No fundo do seu coração vai dizendo isso para Jesus: abre meu coração, Senhor, abre meu coração para ouvir e para acolher a tua palavra. Pode abrir seus olhos. Irmãos e irmãs, eu quero me deter hoje na segunda leitura, onde São Paulo pergunta para a igreja, onde São Paulo pergunta para a sua comunidade: quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Portanto, Paulo está fazendo um questionamento muito profundo, e talvez um questionamento que você já fez alguma vez na sua vida: será que Deus deixou de me amar alguma vez? Será que Deus é capaz de me amar do jeito que eu sou? Teve talvez momentos na sua vida que você se perguntou: Deus é capaz de me amar assim? Irmãos e irmãs, Paulo está fazendo a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E claro, nós ouvimos a leitura e Paulo vai dizer, e nós chegamos à conclusão de que o amor de Deus é grande, de que o amor de Deus é a maior riqueza que eu e você possui. Irmãos e irmãs, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o amor de Deus não muda. Repete com o padre: nada muda o amor de Deus em relação a mim. Nada muda o amor de Deus em relação a você. Irmão, você já prestou atenção como a gente ama? Você já prestou atenção como é o nosso jeito de amar? A gente ama até pisarem na bola comigo.
A gente ama até você for legal. Você, nossa, aquele lá é meu amigão, até ele não te apunhalar pelas costas. Você ama o seu marido até ele não te trair. Você ama alguém até ele não pisar na bola com você. Portanto, veja como é o nosso amor. O nosso amor muda conforme as atitudes do outro, muda conforme o comportamento do outro. E meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer e quero te afirmar, e com essa palavra do Senhor, em Romanos capítulo 8, nós entendemos que o amor de Deus não muda em relação a nós. Significa que não importa o que fazemos, Deus nos ama do mesmo jeito. Não importa o que fazemos ou deixamos de fazer, Deus me ama do mesmo jeito. Portanto, não há nada que você faça que faz com que Deus te ame mais. E não há nada do que você faça que faça com que Deus te ame menos. Deus te ama sempre igual. O amor de Deus não muda em relação a você. Gente, que amor maravilhoso! É esse amor que a gente deve buscar. É esse amor que Deus quer que nessa liturgia nós experimentemos, nós entendamos que o amor de Deus por nós é grande. E Paulo está perguntando: quem vai nos separar do amor de Deus? Nada é capaz. Por quê? Porque o amor de Deus não muda. Não importa o que eu sou, não importa o que eu faça, eu sou filho dele e ele me ama. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós mendigamos o amor das pessoas. Muitas vezes marido mendiga amor da mulher, mulher mendiga o amor do marido, mãe mendiga amor dos filhos, os filhos mendigam o amor do pai, os filhos mendigam amor de namoradinho, de namoradinha. Irmãos e irmãs, o amor dessas pessoas em relação a nós, eles podem mudar conforme o tempo e conforme as circunstâncias. Portanto, você pode se decepcionar. Paulo está nos dizendo que o amor de Deus, ele não muda jamais. O amor de Deus é forte. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: o amor de Deus não muda. Segunda coisa que nós aprendemos, e eu quero que você repita comigo de novo: nada muda a atitude de Deus em relação a mim. Nada muda a atitude de Deus em relação a mim. Tem vezes que nós achamos que porque fazemos isso, Deus está me castigando. Tem vezes que nós achamos que porque estamos sofrendo isso, Deus está me dando um castigo. E esse também era um pensamento do Antigo Testamento. Esse também era um pensamento das pessoas que viveram antes de Jesus. Nós, por exemplo, conhecemos a história de Jó. Jó, ele tinha tudo. Jó era rico, Jó tinha muito gado, Jó era rico, tinha uma família feliz, e ele tinha tudo o que era necessário para viver. Era uma pessoa feliz. E Jó era uma pessoa justa. Jó era uma pessoa fiel a Deus. Nós conhecemos a Sagrada Escritura e nós vemos que o demônio chega para Deus e pede permissão para provar Jó. Deixa eu provar, o demônio fala com Deus: deixa eu provar teu filho Jó, e você vai ver que ele te ama porque ele tem tudo. Se você me deixar tirar tudo dele, você vai ver que ele vai te abandonar. E Deus fala: pode então provar meu filho Jó. O demônio então vai e tira tudo de Jó. Jó começa a ficar pobre, Jó começa a perder tudo. Só que Jó era justo. E a Bíblia vai nos contar que tem os amigos de Jó. Quem são os amigos de Jó? Os amigos de Jó começaram a dizer para ele
que ele estava sofrendo porque ele cometeu algum pecado, e agora Deus o está punindo, Deus o está castigando. Irmãos e irmãs, não era verdade. Jó era justo. Veja, uma mentalidade do Antigo Testamento muitas vezes persegue a nossa vida hoje. Às vezes passamos por isso, passamos por aquilo, e às vezes nos questionamos, e às vezes as pessoas nos questionam: será que eu fiz alguma coisa para passar isso? Quantas vezes já ouviu isso? Ou quantas vezes você já falou isso? Será que eu fiz alguma coisa para merecer isto? Quantas vezes a gente foi visitar pessoas no hospital, e as pessoas vão visitar a outra no hospital, a pessoa está quase morrendo, está acamada, está doente, está sofrendo, e uma pessoa chega lá e diz: meu irmão, se é da vontade de Deus, aceita. A pessoa leva um tiro na cabeça, o outro fala: foi da vontade de Deus. Fazer o quê? Você acha que é da vontade de Deus essas coisas? Vocês acham que Deus nos castiga, minha gente? Eu não sigo um Deus assim. Um Deus que, se eu fizer isso, Ele me castiga. Paulo está nos dizendo, nós estamos aprendendo que a atitude de Deus para conosco não muda. Não é porque eu fiz isso, não é porque eu cometi pecado, não é porque eu fiz isso que Deus vai mudar a relação dele para comigo. Deus vai sempre ter as mesmas atitudes com você, se você pecar, se você não pecar, porque Ele te ama. De Deus não sai o mal, de Deus só sai o amor, de Deus só sai o bem. Você está entendendo? Deus não muda em relação a você. Agora, é claro, como um pai, Deus corrige seus filhos. A Bíblia fala que aquele pai que não corrige é porque não ama, e Deus muitas vezes nos corrige, mas nunca é uma correção que nos quer derrubar, mas é uma correção que quer nos ensinar. Irmão e irmã, quer ver uma maneira que Deus nos ensina? Quer ver uma maneira como Deus nos castiga? E é dessa maneira só que Deus nos castiga. Deus não nos castiga assim: fiz isso, agora recebo um castigo. Meu Deus, faltei na missa, agora vou levar um castigo. Fiz o que não devia com minha namorada, agora vou levar um castigo. Não. Agora olha a maneira como Deus castiga, e Deus se utiliza para castigar e ensinar. Quando eu falo de castigo, é ensinar seus filhos. A pessoa fuma a vida toda, no final da vida ela recebe um câncer. Deus é culpado desse câncer? A pessoa bebe a vida toda, ela arruína a sua saúde, arruína a sua família. Deus é culpado de uma cirrose, de uma doença, de estragar a sua família? A pessoa faz sexo à vontade, com quem quiser, uma hora com esse, uma hora com aquele, pega a AIDS. A culpa é de Deus que agora você está com AIDS? Está andando na rua, recebe um tiro, do nada. A culpa é de Deus que você levou um tiro do nada? Irmãos e irmãs, e todas essas coisas nos ensinam. Quando eu olho para alguém que fumou a vida toda e depois recebeu um câncer, eu começo a aprender, a pessoa aprende com seus próprios erros. E nós, olhando para essas pessoas, a gente também aprende: olha o que aconteceu com ele, eu também não posso cair no mesmo erro. Irmãos e irmãs, a atitude de Deus para conosco não muda, porque Deus não muda. Não é que nem a gente, que uma hora está bem com esse, depois já não está. Uma hora está com a cara bonita, outra hora está com a cara feia. A gente é assim, né? Uma hora está com a cara boa, outra hora está com a cara ruim. Uma hora está animado, outra hora está triste. Uma hora está bem, outra hora está mal. Não, Deus não muda em relação a você. Terceira coisa, repete com o padre: nada muda os propósitos de Deus em relação a mim. Eu quero te dizer que Deus tem sonhos para você. Deus tem propósitos para você.
Deus tem uma vida feliz para você, e os propósitos de Deus são alegria, os propósitos de Deus são felicidade. Deus tem sonhos, Deus tem projetos, Deus tem propósitos para você. Irmão, irmã, não há o que você faça que vai mudar os propósitos de Deus em relação a você. Não importa como a sua vida está hoje, os propósitos de Deus continuam os mesmos. E nos propósitos de Deus você é feliz. E nos propósitos de Deus você vai encontrar a sua felicidade. Repete com o Padre: o amor de Deus não muda. De amor, não muda a atitude e não muda os seus propósitos. Portanto, o amor de Deus é grande. Irmãos e irmãs, como é maravilhoso esse amor. Agora, o que nós percebemos, irmãos e irmãs, é que muitas vezes nós não percebemos isso. Nós não percebemos que o amor de Deus é grande, nós não percebemos que o amor de Deus é forte. Por causa de quê? Muitas vezes por causa da decepção. Nos decepcionamos com as pessoas e muitas vezes nos decepcionamos com Deus. Outras pessoas não sentem o amor de Deus porque foram rejeitadas na vida. Rejeitadas na vida pelo pai, rejeitadas na vida pela mãe, rejeitadas pela família, por este, por aquele, e agora não conseguem mais experimentar o amor de Deus. Por quê? Porque na vida aqui foram rejeitadas. Outras pessoas não conseguem experimentar o amor de Deus porque provaram na sua vida a injustiça, foram injustiçadas, foram injustas com você e já não conseguem mais perceber o amor de Deus. Outras pessoas não conseguem perceber o amor de Deus por causa da falta de amor dos outros para comigo. Outras pessoas não conseguem perceber o amor de Deus por causa de situações do passado que me afetam até os dias de hoje. E vamos ser bem sinceros conosco, irmão, e você pode olhar para a sua vida e ver que o Frei vai falar uma verdade. Situações mal resolvidas no passado influenciam a sua vida hoje. Eu quero te dizer que o passado não é assim. Não se coloca ponto final no passado. Desculpa te informar, não se coloca um ponto final no passado. O passado precisa ser resolvido, o passado precisa ser curado. Se o passado não for curado, se o passado não for resolvido, vai vir à tona na sua vida hoje e vai influenciar a sua vida em relação aos teus filhos, em relação ao teu matrimônio, em relação às suas atitudes hoje. E por isso que muitas vezes você não experimenta o amor de Deus, porque o teu passado não deixa. Você teve problemas, você teve dificuldades que te fizeram ser muitas vezes uma pessoa amarga, uma pessoa deprimida, rancorosa, sem alegria. E quantas pessoas falam: eu sou assim porque meu passado foi difícil. Mas eu quero te dizer que o passado de ninguém determina quem eu devo ser no futuro. Ora, se eu fosse olhar para o meu passado de padre, eu nunca estaria aqui sendo sacerdote. Mas o meu passado não determinou quem eu vou ser no futuro, porque Deus quis escrever uma nova história. Irmãos e irmãs, nós precisamos entender que o amor de Deus é grande, e no dias que nós compreendemos isso, a nossa vida vai ser melhor, a nossa vida vai ser diferente, a nossa vida vai ser feliz. A maior alegria que você pode ter, irmão e irmã, é uma pessoa olhar para você e dizer: por que você é tão feliz? A maior alegria de uma pessoa é poder dizer: eu sou feliz porque eu me sinto amado por Deus. E isto basta. Existe uma alegria maior que essa? Sim ou não? Não. Essa é a maior alegria do coração. Essa é a maior alegria da vida. Paulo, ele pergunta: quem vai poder nos separar do amor de Cristo? Quem? E Paulo pergunta: a tribulação? Você passa por tribulação, sim ou não? Grande ou pequena? Você passa por tribulação. Que bom que você passa.
e vai passar mais. E se hoje você não está passando, se prepara porque está chegando. E se você está passando, se prepara que vai passar. A nossa vida é assim: tribulação, altos e baixos, sofrimento, alegria, alegria, tristeza. Nós passamos por tribulações, mas Paulo está perguntando: a tribulação pode te separar do amor de Deus? Paulo pergunta outra coisa: a angústia, quem nos separará do amor de Cristo? A angústia? Gente, não é verdade que muitas vezes a gente sente angústia? Angústia é aquele negócio que vem, a gente não sabe de onde vem, o que é uma angústia, a gente já acorda com aquilo. Aquele negócio que machuca o coração, que oprime, que é uma angústia, que a gente não sabe de onde é. E quantas vezes você já pensou até: eu vou dormir para ver se passa? Não é verdade? Quantas vezes você já falou: vou dormir, quando acorda está do mesmo jeito? Ou às vezes pior. É uma angústia. A angústia pode me separar do amor de Deus? Paulo continua perguntando: a perseguição pode me separar do amor de Deus? Irmãos e irmãs, quantas vezes somos perseguidos? Quantas vezes as pessoas da nossa família nos perseguem? Por que você vai para a igreja? Olha, você vai para a igreja e a sua vida continua a mesma coisa. Olha aí, ó, vai para a igreja e nada muda. A vida está pior que a minha, que não vou para a igreja. Quantas vezes você é perseguido pelas pessoas da sua casa, pessoas da sua família, as pessoas próximas de você? E você vai ser cada vez mais perseguido quanto mais você botar em prática o que a igreja ensina. Porque vir para a igreja já é uma perseguição. Se você colocar em prática o que a igreja ensina, você vai ser mais perseguido ainda. Poxa, você bebia, agora não bebe mais? Meu Deus, você está querendo ser muito certinho. Você fazia isso com a gente antigamente, agora você não quer mais fazer. O que deu em você? Quer virar padre, quer virar freira? Ficou louco. Muitas vezes a gente é perseguido. Muitas vezes a gente é perseguido por pessoas que só querem o nosso mal. Não é verdade que tem gente que tem o dom de atazanar a vida da gente? Tem o dom. Parece que ela está 24 horas preocupada com a nossa vida e não com a dela. Pessoas que estão lá só para te condenar. Geralmente é nossas vizinhanças, nosso vizinho. É aquele que só fala para derrubar, persegue. Sempre tem uma palavra que destrói, sempre tem uma palavra que nos derruba. A perseguição pode nos separar do amor de Cristo? Gente, Paulo vai mais a fundo. Paulo pergunta: a fome, a nudez. Talvez muita gente aqui já passou fome na vida. Talvez muita gente aqui já não teve o que vestir na vida. Paulo está perguntando: até essas coisas podem nos separar do amor de Cristo? Paulo continua: a espada, o perigo pode me separar do amor de Cristo? Irmãos e irmãs, é bonito nós ouvirmos isso de São Paulo, porque São Paulo não está dizendo da boca para fora. São Paulo está dizendo coisas que ele viveu na sua própria pele. Paulo pode dizer com certeza: a tribulação não pode me afastar de Cristo, porque Paulo foi atribulado. Paulo passou por diversas tribulações. Paulo sofreu a angústia, Paulo sofreu a perseguição, Paulo muitas vezes foi preso, Paulo muitas vezes, diz ele que foi, várias vezes ele narra no Evangelho, foi apedrejado, foi chicoteado. Você já foi apedrejado alguma vez? Chicoteado alguma vez por causa de Jesus? Preso alguma vez por causa de Jesus? Paulo sofreu a prisão, Paulo sofreu o chicote, Paulo sofreu pedradas, Paulo sofreu a perseguição. Paulo pode dizer com toda certeza: eu passei fome, e ele narra isso no Evangelho: eu passei fome, passei nudez. Paulo pode dizer com toda certeza: eu passei pelo perigo.
Quantas vezes Paulo naufragando, Paulo não era como nós que andava de carro, andava de avião, Paulo tinha que andar de navio, ele passava por tempestades, ele era perigoso ele morrer naquela tempestade, no meio de um oceano que não tem fim. Paulo passa muitas vezes o perigo, Paulo passa muitas vezes pela espada, mas Paulo chega à conclusão da leitura de hoje: nada disso é capaz de nos separar do amor de Cristo. Nada. Nada. Irmãos e irmãs, e Paulo vai mais longe. Paulo é ousado, e ele chega a dizer: em tudo isso, nós somos mais que vencedores. Repete com o Padre: em tudo isso, nós somos mais que vencedores. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: ei, você é vencedor. Irmãos e irmãs, Paulo elencou grandes sofrimentos que nós vemos, que nós não chegamos aos pés dele. Paulo não narrou assim coisas que nós passamos no nosso cotidiano. Paulo narrou coisas fortes e coisas pesadas, ou seja, muitas vezes nós passamos coisas menores que isso, e nós já achamos que estamos perdidos, e nós já achamos que estamos derrotados. Paulo está olhando para cada um de nós hoje, está dizendo: igreja, não, nada pode te separar do amor de Cristo. A tribulação que você está passando, o sofrimento que você está passando, não, em tudo isso você é mais que vencedor. E Paulo dá a resposta. Paulo fala: em tudo isso somos mais que vencedores, graças a quem? Graças àquele que nos amou. Irmão e irmã, por que eu e você somos vencedores? Porque Cristo, passando pelo sofrimento, Ele já venceu por nós. Cristo passando pelo sofrimento, nos amando numa cruz, Ele já venceu por nós. Portanto, o que você passa não é mais motivo de dor, mas é motivo de alegria. Irmão e irmã, é por isso que nós cristãos carregamos uma cruz no peito. É por isso que os irmãos protestantes perguntam para você: por que vocês católicos usam uma cruz? Sim, nós sempre vamos carregar uma cruz, sempre, porque para o católico a cruz não é sinal de derrota, para o católico a cruz é sinal de vitória. Se eu carrego uma cruz, é porque eu sei que o meu Cristo venceu por mim, e eu sou um vitorioso em Jesus. Eu sou mais que vencedor. Você acredita nisso, sim ou não? Portanto, nós chegamos na conclusão que eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer. Olha o que o padre está dizendo. O padre em nenhum momento falou que pelas suas capacidades você vence. O padre em nenhum momento falou que se você fizer uma bela de uma faculdade, se você se preparar bem para a vida, você vai ser vencedor. É lógico que essas coisas são importantes, para que também a gente vença. Mas o padre está dizendo que você é vencedor, graças a Jesus. Se Cristo estiver com você, você já venceu. Se Cristo não estiver com você, você não vai vencer. Quer vencer na vida? Sim ou não? Em Cristo você vai vencer. Olha para a pessoa que está do seu lado, chacoalha ela e fala: em Cristo, meu querido, você vai vencer. Eu quero terminar essa homilia. Falando então que agora nós, sabendo que somos vencedores, nós precisamos então viver como vencedores, correto?
que adianta você saber que você é vencedor e viver como um derrotado? Tem pessoas então que vivem a vida de cabeça baixa. Nada dá certo, as portas tudo fechadas, ninguém me ama, ninguém me quer. Síndrome de Gabriela. Como que é? Gabriela, oi, meus camaradas. Nada vai dar certo. Pau que nasce torto nunca se endireita mesmo. Gente, a gente nasceu para vencer. A gente é vitorioso. A gente já venceu. Eu quero que você entenda isso. A gente já venceu. Só que às vezes a gente vive como perdedor. A gente vive como derrotado. E deixa eu te dizer, o demônio já sabe que também perdeu. Ele só quer levar você para o inferno. Ele só quer levar a sua família para o inferno, para olhar na tua cara lá no inferno e dizer: você é perdedor comigo. Eu não queria perder sozinho. O demônio já sabe que perdeu. Agora a gente não pode viver como derrotado. E quem é o vencedor? O vencedor é aquele que vive no início. Ele no início sabe que no fim ele tem a vitória. Esse é aquele que vive como vencedor. No início eles têm a certeza da vitória. No início eu tenho certeza da vitória. Eu acabei de começar uma batalha, acabei de começar algo, mas eu tenho certeza que eu vou ser vitorioso nisso que eu estou fazendo. O viver vitorioso, viver uma vida de vitorioso, é entender e é saber que nós passamos pelo deserto, mas nós não morremos no deserto. É saber que muitas vezes eu vou passar pelo deserto, eu vou ficar com sede, eu vou ficar cansado, mas eu não morro no deserto porque eu sou vitorioso. É saber que muitas vezes eu posso perder batalhas na vida. E quantas batalhas talvez você já perdeu, mas nós não vamos perder a guerra. Podemos perder batalhas, mas não vamos perder a guerra. O vitorioso vive com essa certeza. O vitorioso vive com a certeza no seu coração que para Deus nada é impossível. Meu Deus, eu estou com um sofrimento terrível. Eu tenho um marido que bebe, eu tenho um marido que está arruinando a minha família, eu estou querendo me separar. Vida de vencedor, para Deus nada é impossível. Deus pode mudar o seu marido. Deus pode mudar o seu filho que está nas drogas. Deus pode mudar situações que para você não tem jeito. Veja, qual é o evangelho de hoje? O evangelho de hoje nos narra Jesus multiplicando o pão. De 5 pães, de 2 peixinhos, Jesus consegue alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e sem contar crianças. Eu pergunto para você, isso é possível aos nossos olhos humanos? Não. Multiplicar pão é impossível, mas para Deus foi possível. E se Deus é capaz de multiplicar pão, quanto mais Ele vai ser capaz de fazer coisas na sua vida. Quanto mais Ele não pode multiplicar bênçãos na sua vida, quanto mais Ele não pode distribuir sobre você e sobre a sua família graças e bênçãos. O que a gente precisa para viver tudo isso é entender que eu sou um vencedor. É entender que em Cristo, somente em Cristo, eu sou um vencedor. Se talvez na sua vida nada tenha dado certo, se talvez a tua vida tenha sido fracasso em cima de fracasso, se as portas se fecham, se tudo está dando errado, talvez você chegue a uma conclusão clara: eu não estou vivendo em Cristo, a minha vida não está em Jesus. Eu preciso ir para a igreja, eu preciso entender o que a igreja ensina, eu preciso viver o que Deus ensina. E no dia que eu viver Cristo, e no dia que eu estiver em Cristo, eu começarei a receber na minha vida as graças de um vitorioso, as graças de um vencedor. Repete com o freio: eu nasci para vencer. Em Jesus
Eu sou mais que vencedor. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: pelo amor de Deus, irmão, viva como vencedor. Tira essa cara de quaresma, tira essa cara de cemitério. Você nasceu para vencer. Aplaude a Jesus, aplaude o Espírito Santo. Nós nascemos para vencer em Jesus. Quero convidar você a colocar a mão no seu coração. Fique em pé. E nós queremos concluir essa homilia rezando. Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça. E nós queremos pedir ao Senhor. Pensa nos seus problemas. Pensa nas suas dificuldades. As coisas que têm te tirado de Deus. A tribulação. Muitas vezes você tem passado por angústia, você tem passado por tribulação, você tem passado por rejeição, você tem passado por problemas terríveis na sua família. Jesus hoje está nos dizendo: nada disso pode te separar do amor que eu tenho por você. Nada disso pode fazer você deixar de ser um vencedor. Você já venceu em Cristo, em mim você já venceu. Irmão e irmã, olha para Jesus agora do fundo do seu coração. Olha para Jesus do fundo do seu coração e entrega a sua vida a Ele. Entrega seu coração a Ele. Talvez as coisas na sua vida até hoje não deram certo, porque você não entregou o seu coração a Jesus, em todo e inteiro. Em Jesus, eu sou mais que vencedor. Repete com o Padre: Senhor Jesus, obrigado por tudo que me falaste. Obrigado, Senhor, porque se sou vitorioso, é graças a Ti. Eu não tenho mérito, eu não tenho capacidade, e a minha vida, se depender só de mim, ela tende ao fracasso. Mas minha vida está em Ti, Jesus. Por isso eu confio que eu sou mais que vencedor. Eu nasci para vencer, Jesus. A minha família nasceu para vencer. Aleluia. Obrigado, Jesus. Mais uma vez aplaudo o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois o poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós. Por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. Amém.